Estamos em nossa aula 2 do módulo 9. Vamos continuar os exercícios de proposta interventiva, competência 5. Vamos ver aqui este parágrafo, que começa da seguinte maneira. Diante de tais empecilhos enfrentados pela mulher no Brasil, Rita, se eu poderia dizer apenas diante dos empecilhos enfrentados pela mulher no Brasil? Não, gente, porque esse tema diz respeito às dificuldades enfrentadas para a mulher na assunção de cargos eletivos. A mulher vem enfrentando dificuldades para assumir cargos eletivos no Brasil. Vereadora, senadora, deputada, governadora, presidenta, prefeita. Então, se eu disser, diante dos empecilhos enfrentados pela mulher no Brasil, os empecilhos vão ser todos os empecilhos que ela enfrenta, não só nesse campo político. Por essa razão, é bom que você sinalize que são os empecilhos discutidos no seu texto, nos parágrafos anteriores. São os empecilhos que estão neste texto e não todos os que existem. Diante de tais empecilhos enfrentados pela mulher no Brasil, você sabe muito bem que encontrará esses empecilhos no parágrafo anterior. Essa é a nossa coesão. Ainda não começamos a proposta interventiva. Aqui chegou o para quê? Para que ela venha ocupar cargos eletivos em proporções justas no país. Mas esse para quê inicia o nosso efeito, não é assim? Então, a nossa primeira linha é uma maneira de fazer explícita a nossa relação entre os parágrafos, ou seja, um elemento coesivo que chega no início do nosso parágrafo, e aqui eu tenho o nosso efeito, para que ela venha ocupar cargos eletivos em proporções justas no país. Efeito, é assim? A fim de que ela venha, no intuito de que ela venha, com o objetivo de que ela venha. Muito bem. Devem as próprias interessadas nessa conquista, que são as mulheres. Aqui, gente, nós não dissemos é preciso o quê, as próprias interessadas, é necessário o quê, é importante o quê, é indispensável o quê. Poderíamos ter dito. É mais uma opção. É preciso que as próprias interessadas nessa conquista exijam, mas também podemos usar o devem. Então, nós vemos aqui mais uma maneira. Devem as próprias interessadas nessa conquista. Essa parte, gente, é o nosso agente, as próprias interessadas nessa conquista. Agente. Então, temos 40 pontos do efeito e mais 40 do agente. Qual a ação dessas mulheres interessadas na conquista? Elas devem exigir à Câmara dos Deputados Federais tratamento isonômico dos gêneros em partidos políticos. Então, a atitude delas é exigir algo a alguém. Muito bem. Agora, como eu expliquei a vocês no exercício passado, a atitude de exigir será transformada no substantivo exigência. Rita, se tem de ser assim, não tem de ser assim, mas isso vai ser mais fácil. Então, eu vou substituir exigir aqui abaixo por exigência. Se elas devem exigir à Câmara dos Deputados esse tratamento isonômico, quer dizer, esse tratamento de igualdade, igualitário, em partidos políticos, eu preciso dizer aos meus leitores como elas vão conseguir exigir. Por meio de que elas vão exigir? Por meio de quê? De que modo? De que maneira? Por qual meio? E aí eu trago o ponto, logo em seguida eu trago o meio ou modo. Então, até agora nós temos efeito, nós temos agente, nós temos atitude, ação. Nós só não temos detalhamento ainda, perceberam? No exemplo anterior, eu fiz o detalhamento do efeito, que eu chamei de efeito do efeito. Desta vez, nós não temos o detalhamento. Se nós já colocamos o ponto e vamos começar o meio ou modo, por meio de que elas farão a exigência, evidentemente o detalhamento só poderá ser do meio, porque o restante dos elementos já ficou na frase anterior. Então, eu vou dizer, essa exigência precisa ser feita por meio de encaminhamento de projeto de lei, observem, o nosso meio ou modo, por meio de encaminhamento de projeto de lei, de iniciativa popular. Muito cuidado agora, vamos analisar.
Em seguida, eu ponho uma vírgula e trago uma oração adjetiva, a qual necessita do apoio de parlamentares defensores dessa causa. Tão bonitinho, né? Mas não vai valer como detalhamento. Detalhamento de uma ação, de um meio, sim. Entendido? Então, olha o susto que nós tivemos. Eu esqueci, Ritaci. Eu esqueci que orações adjetivas, você até pôs aí num certo slide, não valem como detalhamento. Detalhamento da ação, mas do meio vale. Compreendido? Então, essa informação não é relativa à ação que ficou aqui, olha, a partir do verbo exigir. Vou colocar aqui a ação entre asteriscos. Se eu tivesse colocado uma oração adjetiva aqui, ela não teria validade como detalhamento. Ela não seria um erro, mas não me daria os 40 pontos do detalhamento. Como eu coloquei depois do meio, vale. Então, a qual necessita do apoio de parlamentares defensores dessa causa. Vou colocar deixa-me ver, entre colchetes novamente, o detalhamento válido. Então, aproveito para trazer essa informação tão importante para vocês. Orações adjetivas não podem contar, elas podem ser escritas, mas elas não podem contar como detalhamento da ação. Agora vamos fazer uma reflexão. Vocês concordam comigo que os avaliadores têm muitas preocupações, têm muitos aspectos com os quais se envolver? E se ele confundir, hein, gente? E se ela confundir? Como fica a sua situação? Se eu fosse você, eu garantiria um detalhamento que não fosse oração adjetiva. Sabe por quê? Porque se houver um erro de correção, você nem saberá qual é. Então, você nem terá como questionar. Então, vejam bem, é melhor você evitar orações adjetivas, embora desta vez tenha dado certo, porque o detalhamento é do meio. Vamos continuar. O projeto deve versar sobre o estabelecimento de percentagem ou porcentagem, tanto faz, mínima mais elevada para a candidatura de homens e mulheres nos partidos e sobre a igualdade na distribuição de recursos e no apoio a todos eles. Muito bem. E agora, turma, eu pergunto a vocês, estão garantidos os nossos 200 pontos? Estão, se, prestem bem atenção, se nós tivermos no parágrafo anterior, até o parágrafo anterior, vamos dizer assim, reclamado da falta de isonomia na distribuição das vagas, porque a lei diz que 50% no mínimo deve ser preenchida por mulheres, e também na distribuição de recursos e no apoio a todos eles, a todos os candidatos. Porque muitas vezes as mulheres ficam com o mínimo do mínimo do mínimo dos recursos trazidos pelo fundo partidário, a cada partido. Então, assim, é preciso agora, já que nós pedimos essa solução, que nós identifiquemos na nossa questão número 4, vejam bem, que problema pode ter sido pontuado. Vamos lá. O não cumprimento, inclusive o partido é até mutado, caso não cumpra, o não cumprimento efetivo do mínimo estabelecido. Como é o não cumprimento efetivo? Explico já a vocês, só um minutinho. Do mínimo estabelecido para a ocupação de cargos políticos por mulheres. Vamos colocar de cargos eletivos, né, que já é um pouquinho diferente. Vou explicar a vocês.
No momento de entregar a proposta política, há as mulheres necessárias. Mas essas mulheres não têm expressividade, por exemplo, numa propaganda política. Elas não recebem o apoio necessário. Então, os partidos as inscrevem e elas aparecem mais ou menos assim na televisão. Oi, sou fulano, estou com cicrano. Oi, sou fulana do bairro tal, estou com cicrano. Não há um aparato igualitário dado a todos. Não há. Então, eles cumprem, entre aspas, colocam as mulheres, mas não realçam as suas candidaturas, não fazem que elas atuem efetivamente numa campanha. Então, vejam bem, o não cumprimento efetivo do mínimo estabelecido para a ocupação de cargos eletivos por mulheres. Claro, elas dificilmente serão eleitas. Então, esse é um dos problemas. Por quê? Porque não há esse cumprimento. Uma vez que, já usamos noutra ocasião o visto que, né? Uma vez que não são orientadas nem assessoradas devidamente, de modo a realmente conquistar espaço conquistar cargo eletivo. Conquistar espaço no parlamento, que é o poder legislativo, ou no executivo do país. Então, essa seria uma crítica que poderia ser resolvida com a proposta que vocês acabaram de ver. Vamos a mais exercício, turma. Chegamos à nossa questão 5, pessoal. Assim, elemento responsável pela coesão com o parágrafo anterior. Para o avanço da ajuda humanitária, nós temos aqui o efeito. Desta vez não temos verbo, temos um substantivo, o avanço. Eu poderia ter dito para que avance a ajuda humanitária, a fim de que avance a ajuda humanitária, com o intuito de que avance a ajuda humanitária, com o objetivo de que avance. Eu tenho várias formas, mas desta vez eu usei uma diferente para vocês também aprenderem. Então, para o avanço da ajuda humanitária é o nosso efeito. Este pedacinho me deu 40 pontos. Em seguida vem o efeito do efeito, que nós chamamos de detalhamento do efeito. E, consequentemente, para a promoção do bem-estar coletivo. Vou marcar esse efeito do efeito com parênteses. Muito bem, já temos 80 pontos. É muito bom começar pelo efeito, porque você tem até a oportunidade de trazer o tema para o início da sua proposta interventiva. Muito bem. Linha 3, temos o agente, governos, e temos agora a ação desses governos. Então, até aqui temos 120 pontos, 40 do efeito, 40 do detalhamento do efeito e 40 do agente. Devem promover campanhas que disseminem sua importância com maior frequência. Vou colocar aqui entre asteriscos e nós teremos já 160 pontos. Muito bem. Chega, não é, pessoal? Está na hora de fechar essa frase. Vamos começar agora o meio ou modo, que, na verdade, é uma ação que impulsiona a ação principal. Então, vamos ver. Devem fazer isso o quê? Olhem a coesão. Devem fazer isso o quê? Promover campanhas. Campanhas que disseminem sua importância com maior frequência. Devem fazer isso, ou seja, devem promover campanhas que disseminem sua importância com maior frequência. De que meio? Por que meio, aliás? De que modo, né? Principalmente por meio de mídias de amplo alcance. Muito bem, então aqui está o nosso meio ou modo. Vou grifá-lo. Devem fazer isso principalmente por meio
de mídias de amplo alcance. Temos os 5 elementos. Quero fazer aqui algumas considerações especiais. Nós temos, neste trecho, uma oração adjetiva na terceira linha. Ela se inicia com a palavra que significa as quais. Campanhas as quais disseminem sua importância com maior frequência. Não há erro nisso. Mas ela não pode ser considerada detalhamento, porque ela é um detalhamento da ação. Então, não vale. Ao contrário do que ocorreu no exercício anterior, em que o detalhamento foi do meio. Valeu. Agora não. Ainda bem que nós já temos o detalhamento do efeito para garantir o que é preciso. Muito bem. Depois do meio, devem fazer isso principalmente por meio de mídias de amplo alcance. Eu tenho um comentário extra. Considerando que estas possibilitarão a conscientização de grande número de pessoas de que, ao serem ajudados os demais indivíduos e ao serem melhoradas as condições de vida destes, será melhorado também o convívio geral, o convívio social. Então, esse é um super detalhamento. Detalhamento do meio. Detalhamento aqui é o que não falta, perceberam? Eu tenho detalhamento do efeito e eu tenho detalhamento do meio. Muito bem. Então, se a ação não pode ter detalhamento, pode, só não pode ser uma oração adjetiva. Entendido, gente? Muito bem. Então, aqui nós queremos campanhas que estimulem a ajuda humanitária. Ninguém pode obrigar ninguém a ajudar outras pessoas. A solução aí é educação, é estímulo, é campanha de estímulo. Não é ameaça, não é lei. Vamos agora para o próximo elemento. Outra ação. Está assumido que eu vou passar para uma nova ação. Outra ação importante é gestões como as municipais e as estaduais treinarem voluntários para operações de ajuda coletiva em calamidades. Então, eu mesma estou dizendo que é outra ação. Gente, prestem bem atenção agora. Quando você inicia a sua proposta interventiva pelo efeito, esse efeito vai servir para quantas propostas você resolver colocar. Então, esse efeito e o detalhamento dele, olha como é interessante começar por efeito e detalhamento do efeito, já vão servir para a segunda proposta. Entendem? Então, eu aqui só vou precisar me preocupar com o agente, com a ação e com o meio. Muito bem. Outra ação importante é gestões, isso é um agente. Gestões como as municipais e as estaduais, aliás, aqui termina o agente, um pouco mais extenso. Gestões como as municipais e as estaduais. Agora vamos ver a própria ação, treinarem voluntários para operações de ajuda coletiva em calamidades. Então, eu já tenho agente e ação. E eu não tenho o meio. Então, eu já tenho uma segunda proposta interventiva, mas o avaliador, a avaliadora, vai procurar me dar a nota pela proposta que estiver completa. Então, no caso, a proposta 1, que tem os 5 elementos. Por fim, e agora eu entro na terceira ação interventiva, é preciso que recursos sejam reservados para tais ocasiões e que sejam oferecidos aos voluntários os meios de pôr em prática sua ajuda. Aqui nós temos 2 ações. Primeira, que recursos sejam reservados para tais ocasiões, e a segunda, e que sejam oferecidos aos voluntários os meios de pôr em prática sua ajuda. Aqui eu tenho uma terceira ação. E agora eu tenho o detalhamento da ação. Eu vou ter um exemplo. Gente, o detalhamento, inclusive, pode ser retirado. Pensem bem nisso, vejam. Como a oferta de transportes e de hospedagem. Então, aqui eu tenho um detalhamento. Eu tenho 3 propostas interventivas. Agora, Rita, se me explique para quê? Se a primeira já resolvia e já era completíssima. É o seguinte, isso deve ocorrer, mesmo você tendo a liberdade de não fazer as outras completas, como a primeira, isso deve ocorrer porque você deve ter reclamado de tudo que teve solução aqui. Você reclamou da falta de
campanha da falta de estímulo, que tem relação com a primeira atitude. Você reclamou também de não haver treinamento para ajudar. Então, você solucionou rapidinho aqui, mesmo incompleto, e fez muito bem. E você reclamou, por fim, de quê? De que não há, às vezes, as condições para ajuda. Às vezes, a pessoa vê uma calamidade e vai levar outras para ajudar em seu próprio veículo, não tem recurso para se hospedar no local da calamidade. Então, você resolveu 3 problemas. Um deles com os 5 elementos e os outros 2 sem os 5 elementos. Vamos ver, então, o que escrever na nossa questão número 6. Nós tivemos um problema número 1. Que problema foi esse? Falta de educação social, que você resolveu com campanhas para a adesão não é obrigatório você escrever com as minhas palavras, eu estou só expressando o que eu pensei. Para a adesão a uma cultura de ajuda humanitária. Você resolveu isso com campanhas. Muito bem. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi a falta de treinamento para atuação em situações de risco. E o terceiro problema foi a falta de concessão de recursos para atuação de voluntários na prestação de ajuda humanitária. Esses foram os 3 problemas que nós vimos aí solucionados. Gente, esse exercício vai trazer uma maturidade muito boa a vocês. Por quê? Se você reclamar de algum problema e não solucionar, você não perde na competência 5, você perde na 3, né? Vamos à nossa última proposta interventiva, na questão 7. Percebe-se, portanto, essa QA é o elemento coesivo responsável pela ligação entre os parágrafos, que, para que a reação do maior número de brasileiros às políticas em foco seja positiva, olha só, turma, aqui é um efeito, a fim de que, e eles, consequentemente, contribuam para os seus bons resultados. Turminha, preste bem atenção. Aqui eu tenho o detalhamento do efeito. Atenção, pessoal, graças à palavra consequentemente. Se você apagar essa palavra, essa parte vai se tornar o efeito número 2, um novo efeito, não vai valer como detalhamento. Então, não se esqueçam da palavra consequentemente. E eles, consequentemente, contribuem para os seus bons resultados. Efeito número 2, que vem do 1, portanto, é o detalhamento do 1. É importante, primeiramente, que? É preciso que? É necessário que? É importante que? Segmentos conscientes da relevância da causa, vou chamar esse elemento de agente. E vamos à ação. Promovam a compreensão de que elas não constituem privilégios, e sim atos justos. Muito bem. Esse é o trecho relativo à ação. Então, eu já tenho o efeito, detalhamento do efeito, agente e ação. Muito bem. Políticas positivas. Você sabe de que eu falo, né? São políticas sociais para a inclusão, para a melhoria das condições de vida das pessoas desfavorecidas. Bom, e sim atos justos. Promovam a compreensão de que elas não constituem privilégios, e sim atos justos. Gente, o meu asterisco deveria
ter vindo um pouquinho mais para frente, perdoe-me. Aqui eu tenho um detalhamento. Detalhamento da ação, com a palavra percepção, mas é tão curta que há um grande risco de não ser aceita. Porque logo em seguida vem uma oração adjetiva, percepção a qual será alcançada por meio do esclarecimento sociopolítico. Então, tudo isso aqui seria detalhamento da ação, o qual é indispensável ao avanço de um povo. Então, essa passagem não valerá como detalhamento. Felizmente, eu tenho meu detalhamentozinho do efeito, não me preocupo mais com isso. E isso não significa um erro, mas não me dá ponto. Essa parte última que eu li. Vamos agora em busca de quê? Nós já temos o efeito, o detalhamento do efeito, o agente e temos a ação. Falta o meio. Falta o meio. É preciso ainda que tais segmentos... Então, eu entrei numa nova ação. E agora? Sem o meio. Que loucura! Vou perder 40 pontos assim? Vamos procurar o meio um pouco mais. Espere um pouco. É preciso ainda que tais segmentos, novo agente, pressionem órgãos, mais uma ação, nova ação, pressionar órgãos que possam promover a lisura dessas políticas. Então, aqui eu tenho o agente, tais segmentos, eu tenho a atitude, pressionar órgãos. Essa oração adjetiva não vale como detalhamento. Também não estou preocupada com isso, porque quando eu começo o meu parágrafo com o efeito, com o detalhamento do efeito, eu fico tranquila, qualquer ação que eu trouxer já vai ter direito a gozar desses dois elementos. Então, não estou preocupada. Essa pressão poderá ser feita através de, por meio de, ai que bom, meu Deus, tem um meio. Eu tenho, na verdade, duas ações, minha gente. A primeira ação tem efeito, detalhamento do efeito, agente e ação, mas não tem meio, só vale 160. A segunda ação, que começa em é preciso ainda que, já tem direito ao detalhamento e ao efeito iniciais, e tem ainda um agente, uma ação, e graças a Deus não me esqueci de trazer o meio. Portanto, eu tenho agora, na segunda ação, os meus 200 pontos. Vamos ver que problemas eu solucionei para resolver a nossa última questão, a nossa questão 8. Eu disse que é preciso haver o maior número de brasileiros reagindo para que haja políticas positivas. E é importante que segmentos conscientes da relevância dessa causa promovam a compreensão de que não são privilégios. Por exemplo, gente, uma pessoa que tem alguma deficiência, poder ter 1 hora a mais de prova no Enem não é privilégio, é igualdade, é isonomia. Porque não é justo fazer que ela tenha o mesmo tempo de uma pessoa que não tenha deficiência. O princípio da isonomia que está na nossa Constituição diz que é preciso fornecer mais a alguém para que essa pessoa tenha igualdade de condições. Então, é disso que nós estamos tratando. É preciso pressionar órgãos que possam promover a lisura dessas políticas e empreender investigações de desvios de recursos e responsabilização de seus autores. Muita gente critica políticas inclusivas, políticas sociais, políticas positivas, porque dizem que alguém vai desviar recursos da política. Então, vamos descobrir quem desvia o recurso da política e punir. Agora, evitar a política por causa de alguém que se corrompe, isso jamais, não é justo. Bom, essa pressão poderá ser feita através de petições coletivas, o meio, e de outros manifestos, expedientes legitimados pela democracia. Isso aqui, inclusive, é um detalhamento do meio. Muito bem, vamos anotar na nossa questão 8 que problemas foram trazidos, né? É preciso consertar o quê? É preciso resolver o quê? Vamos ver. É preciso consertar o descaso, combater, na verdade, com políticas públicas
que tem como objetivo promover a isonomia social. A isonomia social, a igualdade de direitos, e deveres. E como faremos isso? Está explicado no parágrafo final, aquele que acabamos de ler. É preciso também, é nítido também, é nítida a necessidade, é o segundo problema agora, né? É nítida a necessidade de fiscalizar as ações e de evitar corrupção em sua execução. Pronto, esses problemas vão ser resolvidos. É nítida a necessidade de fiscalizar. Esses problemas vão ser resolvidos na nossa proposta interventiva, turminha. É isso, minha gente. Próximos vídeos, próximas aulas do nosso módulo 11 serão voltadas, não lembro agora se 11 ou 10, tudo bem. 10, perdão. Serão voltadas para a correção de textos inteiros. O 10, o 11, o 12. Até breve, turma. Abraço.